Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais do Instagram @geriatria com Miola e do YouTube também. E hoje a gente trouxe aqui o Dr. Francisco Loraski, que é médico urologista, para falar um pouco de saúde do homem. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Um assunto muito interessante, meu dia a dia, faço isso há mais de 20 anos e eu já acho que vamos poder esclarecer muitas dúvidas e preconceitos que devem ser retirados desse tema. Eu acho que sim, vai ser um bate-papo legal, porque eu acho que a urologia e a geriatria, elas falam, se encontram muito, mas acho que tem algumas diferençazinhas que a gente vai poder conversar também que vai ser interessante. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o envelhecimento masculino, né? Assim, tem alguns aspectos do envelhecimento que a gente já abordou por diversas vezes aqui no podcast, como perda de massa muscular e massa óssea ao longo do tempo, né? Esses aspectos mais macros, né? Do corpo humano, que são inerentes ao homem e à mulher. Mas aí o masculino tem, acho que, para a gente falar um pouco mais específico, né? A questão hormonal, assim, né? Então, o que você pode nos falar disso? Podemos falar de andropausa ou é um termo que não cabe muito bem aqui nesse cenário? Exatamente, o termo, a definição, a andropausa, ela não é mais utilizada no meio urológico. Por quê? Porque a mulher, existe na mulher a menopausa, a mulher para de produzir hormônios. Já o homem não. O homem ele tem um declínio lento e gradual ao longo de 20, 30 anos. A partir dos 40, 45 anos vai ocorrer esse declínio. Então o termo pausa não se encaixa. O termo que nós utilizamos hoje chama-se distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou a sigla DAEM. Porque é um distúrbio da produção de hormônios masculinos que é decorrente do envelhecimento. Então, por isso, o nome e a sigla. A diferença para a mulher é que o início, para o homem, ele é muito lento, ele é gradativo. O homem não sente isso como a mulher, com aqueles fogachos, aquelas alterações de humor súbitas, intensas e severas que a mulher tem. O homem não tem isso. Essa diminuição vai sendo tão lenta que o homem vai se adequando, ele vai se adaptando a essas mudanças. E não leva ao médico, graças a isso. O que vai levar o homem ao médico? Quando esse decréscimo for tão intenso que ele começa a ter alterações na vida sexual. Aí aperta o calo e ele corre para o urologista. Até antes disso ele estava levando com a barriga. Quais seriam os principais sintomas, normalmente, que a gente evidencia? A perda da massa óssea, perda da massa muscular, perda de força, inclusive sintomas depressivos. Muitos pacientes que chegam para mim, eu quero fazer um check-up. E você vê no histórico dele que está descrito como uso de uma medicação antidepressiva. Muitas vezes você coleta os exames de testosterona e os outros relativos a isso, e vem lá um hipogonadismo. E você começa o tratamento com reposição de testosterona em doses fisiológicas, obviamente, e o humor do paciente melhora absurdamente. Você, inclusive, pode retirar as medicações antidepressivas. Já teve algumas dezenas de casos que eu já tratei dessa forma. Óbvio, sempre fazendo link com o psiquiatra que está tratando. Então, é esse conjunto de sintomas que nos leva a fazer o tratamento com reposição. Então, óbvio, os sintomas eles variam muito. Só que quando você começa, muitos pacientes voltam e falam, olha, doutor, testosterona é vida. Tem muitos que falam para nós assim, óbvio, em doses corretas, doses adequadas, fisiológicas, com boas medicações, sem nenhuma relação com aquelas que os bodybuilders usam aí de forma exagerada, né? Legal. Acho que, como você citou, o hipogonadismo no homem, né, muitas vezes ele tem sintomas inespecíficos, né, que não são aqueles sintomas, não dá uma sintomatologia clara, né, então às vezes pode, mesmo fadiga, muitas vezes, pode ser um sintoma que vem associado, né, como você falou, das alterações do humor, né, mas realmente, assim, a própria perda de massa e de força que tem relação com isso, né, mas realmente quando mexe na questão sexual, porque aperta o pelo. E também é uma das que melhor responde ao tratamento, né? Essa questão sexual, né? No teu dia a dia, como é que você vê isso, assim? Como a alteração da sexualidade masculina é multifatorial, muitas vezes a reposição de testosterona isoladamente não vai ser esta panaceia que resolve tudo. Um paciente obeso, diabético, hipertenso, com zero de atividade física, ele não vai ter uma resposta tão boa, né, com os níveis de estradiol lá em cima,
como aquele que tem um distúrbio androgênico do envelhecimento, que tem uma saúde boa no restante, né, do contexto. Então, quando tu faz a reposição, o ideal é que o paciente tenha todo esse outro contexto de atividades também. Mas tem sempre uma resposta muito boa. Óbvio, associando com as medicações via oral, daí também você consegue ter uma melhora na vida sexual do homem. Porque você não vai melhorar, por exemplo, a ereção do paciente só com a testosterona. Você consegue melhorar a libido. Uhum. Isso vai ter uma libido melhor, melhora todo o organismo, né, como um todo. Só que para melhorar a ereção, para ter ereções mais duradouras, uma relação sexual melhor, aí entram as medicações via oral. Uhum. As antigas, Tadalafila, Sildenafila, todas elas da mesma família. Então a gente sempre faz essa associação, tanto a reposição, as orientações para melhora na saúde como um todo e o uso da medicação via oral. Então esse é o contexto. Mas nesse meio, eu sempre falo também, normalmente os pacientes vão com as esposas, porque a mulher leva o homem, muitas vezes. Tá? Né, isso não só, né? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Infelizmente, né? É tipo pediatra, né? O pediatra do homem é a mulher que traz, né? E a mulher tem que participar disso. Como eu sempre falo, a relação sexual a gente dividiria em como se fosse duas letras F. Um F maiúsculo e um F minúsculo. O F minúsculo é o ato, o contato em si, a fricção que existe ali. O F maiúsculo seria a fantasia envolvida na relação. Então, o somatório da fricção em fantasia eu colocaria como 90-10. Tudo que envolve a mente do homem, não só do homem, mas da mulher também, tem muito de fantasia, do toque, do ambiente, do local, do que se está fazendo para ter uma relação sexual decente. Não é somente um ato mecânico. Então, tudo isso eu abordo também. Muitas vezes você tem que ensinar isso aos homens, que eles não sabem. Então, algo, principalmente os mais idosos, que tem aquela questão da relação sexual muito mecânica. Ali tem 5 minutos, acabou, vira cada um para um lado e deu. Não, até isso nós temos que explicar, que tem todo um contexto, o local, o pré, o durante, o pós. Então, tu vê que tudo isso faz parte da sexualidade, né? Não é só o hormônio em si ali. Então, você acaba sendo um educador sexual, por isso a gente vê muito no dia a dia. Então, e na nossa região, principalmente, uma região com muitas pessoas mais humildes, pessoas não com nível de instrução tão alto, muitos agricultores, muitas pessoas que trabalham no interior e não têm essas informações. Então, essas conversas são sempre aprofundadas, assim, conforme eu vou sentindo. Normalmente, ajuda bastante. Que legal, né? Não sabia muito, porque isso é muito interessante como muda as perspectivas a depender do consultório, né? O meu consultório é muito mais feminino, né? Muito mais feminino, né? Por quê? Porque as mulheres vão lá buscar cuidar da saúde mesmo, né? Às vezes melhorar, né? Às vezes tem mulheres mais jovens que estão na menopausa também e que às vezes vão fazer terapia de reposição hormonal ou não, a gente vai complementar. Mas eu recebo pouco homem, assim, não é uma quantidade tão grande. Geralmente é quando é um homem mais doente mesmo, que vem para tratar doenças clínicas, né? E E daí vem muitas com a filha ou com a esposa. também, né? Isso também, né? Isso acho que é diferente, né? Mas muito interessante, né? Porque realmente lá no consultório da geriatria, né? Eles não buscam tanto com essas queixas, né? Eles vão mais no neurologista. Isso é bem legal de perceber, né? Sim. Essa diferença. Exatamente. Então, sempre o tratamento para a disfunção erétil não é um tratamento fácil, porque depende muito da mudança de conduta do paciente. Ainda mais o urologista, que é um cirurgião por natureza. Nós operamos, nós tiramos, nós abrimos, a gente tira o rim, a gente tira a pedra, a gente tira a próstata. Quando você pega esses casos clínicos que dependem da ação alheia, a gente fica angustiado, porque às vezes não responde da forma que era para ser, e a gente fala e explica, e eu tenho essa característica, sou muito falador. A minha esposa, inclusive, falou, fale pouco. Ela fala, "Mas Não, falar." aqui tu pode estar aqui, tu tá liberado. Ganhou o alvará para falar aqui no podcast. Então, a disfunção erétil tem casos que são muito desafiadores. E realmente tem aqueles que acabam evoluindo, e em últimos casos, a gente tem que usar próteses penianas. Tá? Então, são aqueles casos que não respondem a nada. Não respondem a medicação via oral, não respondem a tratamento com hormônios, não responde a medicações intracavernosas, aquelas que a gente injeta direto no pênis, nem na uretra, acaba indo para... Mas é uma pequena parcela ali, uns 5, 10% dos casos. O restante associado, e muitos a gente encaminha também para a psicoterapia. Quando a gente vê que é de fundo psicossomático severo, fala, precisa de um apoio psicoterápico nisso. Então, legal. Eu dá só um passo atrás, porque a gente estava falando um pouco ali de parte mais hormonal, né? E já linkou com disfunção erétil, né? Então acho que é bom tu dar uma
Só para o pessoal que está escutando separar bem essas duas coisas, né? Porque tu falou da libido, mais relacionado à parte hormonal, e a disfunção erétil, que seriam outras coisas. Só define disfunção erétil para a gente poder explicar isso um pouco melhor para quem está ouvindo. Então, a disfunção erétil ela é definida e caracterizada pela incapacidade de começar ou terminar uma relação sexual. O homem às vezes fica com o pênis flácido, pode até conseguir começar a ter a relação, mas não conclui, e alguns às vezes não conseguem nem iniciar a relação. Então a disfunção erétil é isso. Agora, a diminuição da libido é a vontade, é o desejo que o homem tem de ter relação com sua parceira. Então muitas vezes elas estão conectadas, uma acaba levando a outra. Então essa é a diferença entre diminuição da libido, que é ter vontade, e disfunção erétil, que é não conseguir ter a penetração para concluir a relação sexual. Isso, e você pode ter uma e não ter a outra, né? Ou pode, então, né, o homem pode ter a perda da libido, às vezes você tem um hipogonadismo, mas ele consegue ter a ereção, Sim. porque a parte vascular, o resto é tudo normal, Ok. assim como ele pode ter problema na ereção, ter a disfunção erétil, não necessariamente ter perda na libido, elas podem estar as duas associadas, né? Elas não são necessariamente conjuntas, né? Não são premissas que devem ser associadas para chegar à conclusão da disfunção. E se a gente fosse separar assim, então, por exemplo, a vontade, ali relacionado muitas vezes com hipogonadismo, não sei, outras doenças que você chamaria atenção, isso talvez transtornos de humor, né, que podem afetar essa questão da vontade de ter relação. E falando de disfunção erétil, quais seriam as principais causas? Com relação a essa do humor é muito interessante, porque eu tenho por característica deixar meu paciente falar. Eu sempre digo, né, se tu deixar o paciente falar, ele vai te dar o diagnóstico, ponto. Não adianta, e muitos colegas não permitem isso. Eu sei de vários, já passei por muitos lugares do Brasil, em hospitais, durante a residência, e tem colegas que não permitem que o paciente fale, então você não vai ter o diagnóstico. Quando eles começam a contar das suas doenças, esses pacientes que chegam para mim com essa característica da diminuição hormonal, é impressionante, é uma depressão muitas vezes violentíssima, assim, a falta de vontade para levantar, sem ânimo para, inclusive, ficar com a família, ficar com os filhos, sem ânimo para o trabalho, nada. Beirando o burnout, referente àquele tema que nós conversamos outro dia. E quando tu faz a reposição, é impressionante, parece que tu liga o homem, assim, ele parecia que estava sem bateria. E tu liga e ele volta a ter vontade de tudo. 7 horas da manhã, levanta, vamos trabalhar, vamos para academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é muito interessante a questão da reposição. E como eu disse anteriormente, essa reposição, ela tem vários tipos de testosterona que podem ser usados. Quando a gente usa em níveis fisiológicos, do ponto de vista terapêutico, nós sempre temos ótimos resultados. Agora, quando tu começa a usar em doses suprafisiológicas, doses elevadas, para a questão de hipertrofia muscular, para a questão estética, aí fugiu do controle. Aí são dezenas e dezenas de problemas. Que daí esses pacientes depois nos procuram, sem testículos mais, com atrofia testicular, testículos do tamanho de uma ervilha, e nós não temos mais o que fazer, vai ter que usar o resto da vida hormônio. Então, essa questão da reposição hormonal e alterações do humor é muito interessante. Alguns outros colegas de outras áreas às vezes nem sabem da existência disso, que pode acontecer, inclusive os psiquiatras, às vezes. Eu tenho uns colegas psiquiatras, eu sempre converso com eles, trocamos figurinhas, e eles, interessante, não tinha pensado nisso, e às vezes escapa no diagnóstico deles isso, inclusive para nos encaminhar. Com relação à disfunção erétil, não adianta, a principal causa hoje nesse mundo maluco, essa psicose informática que a gente vive, é a parte psicossomática. 95% dos pacientes que eu atendo e que a maioria que os trabalhos mostram é de origem psicossomática. Estresse, ansiedade, porque são mecanismos totalmente contraditórios. A relação sexual em si requer tranquilidade, não pode ter... a ereção é vasodilatação, estresse, ansiedade é vasoconstrição. Ou seja, a flacidez peniana é vasoconstrição. Quando você está estressado, ansioso, preocupado, com a cabeça em outro lugar, vasoconstrição, a ereção não acontece. Então, por isso que são inimigas mortais. A gente até brinca, né? Se a cabeça de cima não está boa, a outra também não vai estar. Então, essa é a característica, né, da disfunção erétil. E as outras causas daí são orgânicas. O paciente obeso, hipertenso, diabético,
tratar a disfunção erétil em paciente diabético, principalmente insulina dependente, é terrível, terrível. Respostas pífias. Então, basicamente é isso. A disfunção erétil é, na maioria das vezes, psicossomática e as outras relacionadas às doenças crônicas que nós conhecemos bem no dia a dia, aí, principalmente diabetes, hipertensão e obesidade. Mas a gente começou ali falando, né, que o homem não procura o médico, que muitas vezes eles deixam, né, ali para a última hora, e eles chegam no teu consultório e se abrem assim, ou o que que tu faz para eles te contarem tudo isso? Ainda Ah, mais os que vão, tipo, com a mulher, eu fico imaginando, tipo, não sei se eles se abrem na frente das esposas ou como que é essa ah, dinâmica? é muito variável. Alguns chegam e falam, eu não tenho nada, é ela que me trouxe. Alguns pedem para ela sair, para a esposa sair, para poder contar. Então, a maioria deles, não tenho nada. Vem aqui porque ela quer. Aí, quando você começa a pescar, aí vem, né? Porque daí são duas coisas que vêm juntas. É a diminuição, o paciente ali, 40, 45 anos, vai aumentar o volume da próstata e vai diminuir a produção de hormônios. E aí decorre todos os problemas do homem e seu envelhecimento da parte urológica. Hiperplasia prostática e a diminuição da produção de hormônios. Então, quando você começa a conversar, vai puxando, ele começa, pois é, isso eu tenho. Daí você vai, cansaço, tem um pouco. Para urinar, como é que tá? Tá mais fininho o jato. E daí vai. Você começa a puxar da parte sexual, da atividade física, da parte cognitiva. E daí você abre um leque enorme de sintomas ali que tu começa a tratar. Mas cada vez menos, sabe? Eu noto assim que os pacientes ali dos 70 para cima ainda têm um certo preconceito com o urologista. Agora, daqui para baixo está mudando, mudou muito, sabe? Mudou muito mesmo a questão do preconceito, de fazer o exame do toque e toda a consulta urológica ali. Mas é diferente, por exemplo, na minha clínica tem um colega que é gineco. Nossa, as mulheres doeu hoje, amanhã elas estão lá. O homem não, doeu hoje, 2032 eles vão estar lá, entendeu? Às vezes no mesmo Às dia, vezes já no vai mesmo mandar dia. um WhatsApp dizendo preciso de uma consulta urgente. Exatamente, então essa diferença é grotesca, é abissal a diferença entre a procura da mulher e a procura do homem, isso não tem nem o que comparar. Mas eles estão aos poucos se abrindo, porque quando você chega lá, basicamente, fundo do poço, não está conseguindo ter uma vida sexual ativa, você não está conseguindo urinar direito, daí eles pedem socorro. Mas assim, eles deixam para te procurar assim quando já tá num nível muito avançado, assim? Tipo, tu acha que se eles te procurassem antes, tu conseguiria ajudar melhor eles, se eles não ficassem enrolando tanto pra... Sim, isso a gente vê muito principalmente na parte oncológica da urologia. Tem pacientes, inclusive, que tu faz o diagnóstico, por exemplo, um câncer de próstata, tu diagnostica, o paciente vai para casa e não volta. Não procura atendimento, não conta para ninguém. É bem comum no meio masculino isso, é muito comum. É impressionante. E eles abandonam o tratamento, não voltam, então é bem comum isso, sabe? Não é raro. Já a mulher não. A mulher descobriu uma patologia, seja ela qual for, nossa, já está movendo mundos e fundos, né? O homem não. É impressionante. Primeiro porque mulher, se ela descobrir, ela não dorme mais, né? É aquela Exatamente. loucura, né? E o homem, às vezes, vai deixar lá no fundo do baú do cérebro e vai viver a vida dele. E as patologias prostáticas, como a evolução delas é muito lenta, a mudança não é aguda de hoje para a semana que vem. Então o homem ele vai se adequando, vai deixando, vai se adaptando, achando que aquilo é o normal, até que chega o ponto que não tem mais volta. E daí aí é aquela confusão, né? Cirurgia de emergência, e passa a sonda, e não passa, e daí um monte de procedimento que tu tem que fazer. Então, lidar com homens não é fácil. Não é fácil. Mas ainda bem que a gente trata mulheres também, né? Tem várias outras patologias nas mulheres também, né? Porque você nunca vai ver um homem no consultório do gineco, mas tu sempre vai ver uma mulher no consultório do uro. Então, isso as pessoas estranham, às vezes, mas tu tá atendendo mulher? Mas sim, mas a mulher tem bexiga, a mulher tem rim, tem cálculos renais, tem infecções urinárias, então isso é comum no nosso dia a dia. Mas antes de nós partir para a parte da próstata, que é a próxima etapa, ainda quero fechar a questão ali hormonal e da disfunção erétil. Uma coisa que eu queria perguntar, ver o que você pensa ou se você já vive isso de alguma forma. Já chegou o momento em que os homens mais idosos, eles estão procurando você porque eles querem usar testo? Que não que você está indicando porque tem indicação clínica, mas eles querem usar? Como é que você vê isso? Porque, assim, existe uma linha tênue entre
aquele cara bem sintomático, né? E aquele cara que às vezes tem uma testosterona mais baixa, mas que você der um pouquinho, ele também provavelmente vai se sentir melhor, né? Uhum. Como é que tu vê isso aí? Não, eles procuram bastante a gente, né? Porque já tem a informação. Ah, como é que faz a reposição? Porque meu amigo, meu vizinho, sempre tem um conhecido que fez. Sempre Então, tem. eles procuram. E o que, que a gente usa como parâmetro? É importante o dado laboratorial? É. Você saber o nível basal de testosterona, quanto está, mas a clínica é soberana. Apesar de ser cirurgião, a clínica é soberana, não adianta, né? Então, muitas vezes o paciente chega com uma testosterona boa, todas as outras avaliações normais, e mesmo assim a gente faz a reposição. Porque você trata o paciente, você não trata um exame. Então, esse paciente que chega, eu quero fazer. Tá, mas depende, por que você quer fazer? Daí tu vê, se pelo histórico precisa, mesmo que venha ali. Normalmente a gente usa como parâmetro 300 de testosterona total. Veio com 400, mas nada impede que há 2, 3 anos atrás fosse 600, 700. E agora baixou muito, mesmo estando em nível normal. Então a gente faz a reposição. Então, é comum eles virem pedindo, mas não são todos que a gente faz. E eu, pessoalmente, por trabalhar basicamente em clínica privada só, eu gosto de usar as testosteronas de liberação lenta, aquela que dura normalmente 60, 90 dias, que também são boas porque o paciente esquece que tem a doença. Porque se tu tem que fazer toda semana ou a cada 5 dias, tem uma doença, tem uma doença, tem uma doença. Então aquilo também fica martelando e daí interfere na parte psicossomática. Então, essa reposição a gente sempre faz. E eu mesmo indico para o paciente, mesmo quando ele não quer. Você veja que ele está lá com uma massa muscular pífia, você vê que ele está pálido, às vezes com anemia, que não é de outra causa, que a gente às vezes investiga também. Tu faz essa reposição para ele, para melhorar a vida como um todo, mesmo que não tenha mais vida sexualmente ativa. Porque tu vai melhorar tudo isso para ele, né? Ele vai ter a vida dele como um todo se otimiza. Agora, tem pacientes jovens que chegam querendo a reposição. Isso não é hipocrisia minha, eu não faço. Não, eles falam, mas usar aquelas medicações via oral e fazer aqueles pacotes que eles fazem e vendem em inúmeros locais, isso eu já não faço. Daí, paciente jovem que chega pedindo por questões de hipertrofia e estéticas, daí eu já não, infelizmente, não é comigo. Quais seriam os níveis normais de testosterona em cada faixa etária, assim? O limite que a gente usa é de 300. Só que a testosterona varia muito, inclusive para tu fazer a dosagem dela, varia de horário do dia que tu coleta e aonde tu mora no mundo. Então são parâmetros diferentes. Então, mas para os homens a gente não usa nem tanto a idade, que tem exames laboratoriais que variam com a idade, tipo o TSH e que é da tireoide e outros, né? Para a testosterona a gente não tem esse gráfico, 60, 70 é tanto, 50, 60 é tanto, não, a gente não usa isso. Tem a associação do valor acima de 300 e a clínica, a gente faz essa conjunção e aí vai do teu feeling de anos, tu vendo, aqui vai ajudar, aqui não vai, aqui não precisa. E tem alguns que não fazem, porque também a testosterona que eu gosto de usar, e a maioria dos colegas urologistas usam, os colegas sérios, acaba sendo a testosterona que é um pouco mais cara, financeiramente falando. Então, alguns acabam não fazendo. Mas um valor, assim, por idade, nós não temos um gráfico, assim, né? Uma tabela que seja separadinho. Mas de 300 para cima é o que a gente utiliza como parâmetro. Qual seria, assim, o máximo, que acima disso seria suprafisiológico? Tem pacientes que chegam a 1.500, 2.000 de testosterona. Naturalmente. Isso normalmente não. Se chega e tu vê o resultado desse, eu já desconfio. Tu faz reposição, daí eles, não faço. Então tá bom, vamos ver se não tem nenhum qual seria, assim, um máximo de alguém que não faz reposição? Chega a uns 800, 900... Sabe? São valores assim fora da curva, mas normalmente ali na casa do 300, 400 é o que a gente vê no dia a dia, a grande maioria dos pacientes, né? Em torno de 400 ali. E é verdade aquilo que se fala que a testosterona dos homens foi diminuindo com o passar do tempo, assim, na história da humanidade, enfim? Sim, isso é fato. Aí esse link a gente pode fazer com as coisas que eu gosto de estudar, extra medicina. Mas isso está ocorrendo. Paralelamente à diminuição do QI do ser humano. O QI está diminuindo e os níveis de testosterona também. Que está ocorrendo uma feminilização dos homens. Isso é fato. Pela dieta, por questões culturais. Então, tudo isso a gente está vendo acontecer. Aí não é invenção. Tem os trabalhos, tem os gráficos mostrando isso ao longo do tempo. Então, isso está acontecendo.
Eu acho que isso já é bem documentado. Bem né? documentado isso. Você tem diminuição de testosterona já. É. Que a nossa testosterona média é menor do que, por exemplo, nos tempos dos romanos. Acho que isso já está bem documentado, Sim, né? Que tem essa exatamente. tendência. Agora, uma última pergunta antes da gente entrar na próstata. Agora sim, é a última. Você comentou antes ali que vai aumentando a próstata e reduzindo os hormônios, né? Isso é o normal do envelhecimento? É o normal, é o normal. Todo homem, a partir dos 40 anos, ocorrerá um aumento volumétrico da próstata e ocorrerá uma diminuição da produção de testosterona. Alguns. E daí tu soma isso aos sintomas. Aumenta o volume da próstata, altera para urinar. Diminui a produção de testosterona, altera as questões que a gente comentou anteriormente. Então, isso é o combo do consultório que a gente vê todo dia, dezenas de vezes. Né? Isso é o padrão. Característica do envelhecimento É, masculino, né? exatamente, Diminuição gradual da testosterona e aumento do volume prostático, com os sintomas que isso vem junto, né? Acho que antes de pular para a próstata, ainda falta a gente fazer um link só dos tratamentos da disfunção erétil, né? Porque a gente falou da disfunção erétil, chegou a citar, mas acho que vale a pena só explicar rapidamente por quê. Porque falar de sildenafila, tadalafila, ainda muitas vezes é um tabu, né? Para grande parte da população, né? Usar remédio para ereção, muitas vezes o pessoal ainda entende que vai infartar, ou vai ter alguma coisa, lenda né? urbana. Isso acho que eu entendo que tem muita gente que pensa assim ainda, né? Então acho que vale a pena dar uma pincelada sobre isso aí pra gente esclarecer. Então, basicamente, o tratamento da disfunção erétil, normalmente eu desenho para o paciente numa folha assim como se fosse uma escada. O primeiro nível de tratamento seria as mudanças de hábito, dieta, perda de peso, atividade física. Só que qual paciente que faz isso? 1%. Eu sempre falo, o paciente entra no consultório, ele quer sair com uma fórmula milagrosa e resolveu tudo. Não. Então, esse seria o primeiro nível. O segundo nível seria, e eles vão se somando. Tá? O segundo nível, o tratamento via oral, que tu faz com sildenafila, tadalafila, o bom e velho Viagra, todas essas medicações que a gente pode usar, cada uma tem suas características farmacológicas para usar para cada paciente. Então, esse seria o segundo nível. O terceiro nível, a gente já parte para as medicações injetáveis. Tá? Que daí você pode fazer a reposição de testosterona junto, mas aí tu vê, mudança de atividade, né, na vida, medicação via oral, injetável. Então elas vão se somando. Então tu pode fazer a reposição de testosterona. Um quarto nível seria, não resolveu nada. Se fez tudo isso aqui, o cara volta e, poxa, não resolveu. Então daí você parte para a medicação injetável peniana. Que daí chama-se a medicação Caverject. Você injeta dentro do pênis uns minutos antes da relação, como se fosse insulina. Isso deve doer. Mas depois compensa. Até esquece a dor. Cara, é difícil. Para nós, é difícil o cara entender, né? O que é o cara querer ter relação e não conseguir, né? Isso pro homem deve ser algo muito difícil, né? E a maior O cobrança tamanho da agulha é tipo a agulha da insulina mesmo? É igual, a mesma agulha. Ah, tá. É a mesma agulha da insulina. Porque, cara, deve ser muito Mas mesmo difícil pro assim, homem, né? A gente se pensar em se colocar no lugar deles, né? E não é nem Mas- pelo homem, pelo eu masculino. É a incapacidade de... Satisfazer a satisfazer a mulher, mulher. de conseguir. Isso é o Claro. maior problema para o homem, que eles relatam. Né? E depois dessa última opção, que é a medicação intracavernosa, a gente parte para a prótese peniana. Então, tu vê que é uma crescente. Mas nada impede que eu, do primeiro degrau, pule para a prótese peniana. Pode acontecer isso. Quando o paciente fala, não quero passar por tudo isso, e a colocação de prótese, que é algo definitivo. Então, essa seria a sequência escalonada de tratamento para disfunção erétil. E óbvio que daí, pensa, em cada um desses níveis tem inúmeras variáveis. Mas e o primeiro degrau, quando a gente fala das medicações, então? Lá no dia a dia do consultório, assim, é tranquilo, tu prescreve, tu orienta eles. Às vezes, se é um paciente que você vê que tem um risco cardiovascular mais aumentado, você pede para ele um cardiologista, como é que tu chega a fazer? Quando chega o paciente usando muitas medicações cardiológicas, não sendo os nitratos, que é um paciente já que teve infarto previamente, normalmente eu não falo com o cardiologista. Mas quando eu vejo que o paciente está muito ansioso, ele precisa muito, aquilo está destruindo a vida familiar dele e pessoal, aí eu vejo, então, mesmo que tu use medicações já para que é um paciente infartado, daí sim, eu ligo para o cardiologista e a gente troca uma ideia. Daí mesmo esse paciente que usa os nitratos, a gente pode, no dia que ele vai usar uma tadalafila, ele não usa o nitrato.
Então, tu pode usar a medicação. Mas o Viagra foi a medicação, a sildenafila foi a medicação mais produzida no mundo. A molécula mais fabricada no mundo. Então, mais que dipirona, mais que paracetamol, mais que diclofenaco. Então, tem muitos pacientes que usam sem a nossa orientação. Então, tu vê que os efeitos colaterais são muito pequenos. Morreu, infartou. O que Nunca acontece? vi isso aí. Isso a gente não vê no dia a dia. Não Mas vê. agora, infartou. Por exemplo, o paciente já era um paciente idoso, não pratica nenhuma atividade física. De repente, consegue ter uma ereção. Vai ter uma relação, ele morre não pelo uso da medicação, morre pela atividade física. Pode ser. Então, pode ser isso, mas Pode não, ser, não tem como dizer mas que não não. diretamente pela medicação. Aham. Então, é isso que a gente vê, né? Sim, o perfil de efeito colateral provavelmente é muito pequeno, muito menor do que o pessoal imagina, né? Sim, e se tu for ver a quantidade de pacientes que usam isso sem a nossa orientação e nada acontece, então, é uma molécula muito segura. Sim, muito seguro. Para tratamento ali. Então, Com certeza, concordo plenamente. Tem seus É mais para o efeitos pessoal colaterais, escutar, assim, ouvir a informação para às vezes tirar o mito, né? Mas com certeza, é um muito mito, seguro, né? É uma lenda urbana que Lenda criou-se ao redor urbana. disso. Com certeza. Isso não tem... Mas, óbvio, o ideal é que sempre procure o médico para orientar, não. Claro, Infartado, usa nitrato sublingual, alguma coisa, de repente usa isso ali, faz uma tensão Não, severa, né? No mundo suburbano dos homens ali não tem, né? A deep web masculina. Mas, e a pessoa que chega a precisar de prótese peniana? Ele sente prazer igual? Como que funciona? Igual, porque qual que é o objetivo da prótese peniana? A anatomia do pênis, onde ocorre a ereção, são duas cavidades onde são colocadas essas próteses. Então, a glande, que é onde tem a parte sensível, continua funcionando normalmente. Então, só que é uma ereção contínua, porque a prótese maleável, essas próteses definitivas, tem a maleável e tem a inflável. A prótese maleável está sempre com ereção. A principal queixa que as parceiras, os homens têm, é que daí o pênis ele fica gelado. Porque a vascularização que vem nos corpos cavernosos ali, onde a prótese entrou, tu não tem mais aquela vascularização ali, tem só na glande, então ele fica com uma temperatura inferior. E já a prótese inflável, tem um mecanismo que é acoplado na bolsa escrotal e colocado outra parte dentro do abdômen, que daí a prótese enche quando tu quer e depois ela esvazia, com clicar ali no botãozinho que fica acoplado. Então ela é um pouquinho melhor, porque você não fica sempre com a ereção. O paciente que usa a prótese peniana vai ter sempre a relação, vai ter a sensação de orgasmo normal, sensação de prazer normal, só que ele tem que se adequar, principalmente com as roupas. Então, o paciente tem que comprar roupas maiores, porque está sempre, parece, com uma ereção ali. Então, tem que ter essa mudança de hábitos, assim, né, quando faz a colocação. No Brasil, eles é colocado em torno de 5 mil próteses ano, no país todo. Então, não é um volume tão grande assim. E normalmente tem colegas dentro da urologia que fazem isso com mais proficiência, que ficam só fazendo isso, né? Que é uma subespecialidade dentro da urologia que chama-se andrologia, que daí eles fazem isso, né, com uma frequência bem grande. Legal. Agora acho que dá para ir para a próstata, então. Nós entrar nos meandros finais. Uhum. Então, né, acho que falamos bastante de sexualidade, e nem tanto de sexualidade, né, mas mais sobre relação e andropausa, e agora chegando na próstata, né? Então, comenta um pouco sobre isso, né? Como é que é esse aumento da próstata? Antes disso, eu queria saber qual é a função da próstata. Explicar para o nosso pessoal para que serve. Isso é importante. Eu sempre faço para meus pacientes isso. Eu também tenho uma TV no consultório, daí eu mostro as imagens para o paciente entender que em 2 minutos estou explicando, você entende. Então, anatomicamente, a próstata ela fica embaixo da bexiga. Por meio da próstata, pelo meio dela passa o canal da urina e que sai pelo pênis a urina. A próstata ela tem por função produzir o líquido que é ejaculado. Quando o homem tem relação sexual, o volume espermático ejaculado é produzido na próstata. E para que ele existe? Para carregar os espermatozoides. Essa é a função da próstata. É uma glândula que produz o líquido seminal, que se junta com os espermatozoides e é ejaculado. Então, sem próstata, não existiria reprodução. Então, é um órgão de extrema importância para a função sexual, né, e reprodutiva do homem. A gente sempre faz a medida do tamanho dela em gramas, em peso, que é o que a gente mede por ultrassom. Então, o tamanho normal de uma próstata, paciente de uns 40 anos, é em torno de 30 gramas. A partir dessa idade, ela cresce 1, 2 gramas ao ano. Então, ela vai aumentando de volume. E esse aumento de volume faz o quê? Começa a comprimir o canal.
que passa no meio dela e muda o padrão miccional. Começa a ter um jato mais fino, um esvaziamento incompleto da bexiga, uma sensação de, vai lá, faz xixi, de repente tem que fazer mais, porque não esvazia completamente a bexiga. Então, a próstata tem essa função durante a vida reprodutiva, mas depois também não tem mais. Então, é só, por exemplo, se tu faz a vasectomia, o volume ejaculado continua sendo o mesmo, porque tu só impede que os espermatozoides saiam juntos. Porque o volume ejaculado, 95% basicamente é de líquido seminal, 5% só é de espermatozoide. Então o homem faz vasectomia e continua tendo uma ejaculação igual era antes. Então não interfere, né, a vasectomia nesse volume ejaculado. Mas esse é o objetivo dela, né, até os 40 ou 50 a parte reprodutiva e depois incomodar. Depois incomodar. Tá, então todo homem vai ter algum problema de próstata? Ah, cedo ou tarde vai ter. Se todos vivessem até os 100 anos, basicamente todos teriam câncer de próstata. São especulações assim que... O câncer é bem prevalente. Mas o aumento da próstata é universal, todos vão ter. A diferença é sintomatologia, né? Alguns vão ter mais e mais cedo, outros talvez vão ter menos e mais tarde. Varia muito, isso varia muito. Varia muito. Tem pacientes que a gente tem que operar por sintomas, não por câncer, por próstata inchada. O crescimento da próstata não predispõe ao câncer. Isso é muito importante deixar claro, isso eu sempre falo para meus pacientes. Crescer a próstata é uma coisa, câncer de próstata é outra. Tá? Então, o crescimento da próstata, quando a gente tem que fazer cirurgias, tem pacientes, às vezes, que com 40 gramas já está terrível para urinar. Não consegue urinar de jeito nenhum. Tem outros que chegam para mim com 150 gramas, 5 vezes o tamanho. E eu não estou sentindo nada, entendeu? Porque é muito individual isso. Então, você olhar só, por isso que eu falo, a gente trata o paciente, não o exame. Então, tu tem que fazer essa conexão entre exames e sintomas. Por isso que a IA vai ser difícil para pegar o nosso lugar ainda, o que faz a medicina com qualidade. Tem né? o feeling sempre existe, né? Isso é uma coisa engraçada que eu até comento às vezes com os alunos, né? Que quando a gente tá na faculdade a gente não tem essa noção, né? Não. E aí fica vidrado na evidência, né? E óbvio que ela tem que existir, né? Mas o dia a dia, o contato com o paciente, isso é insubstituível, né? Essa intuição é só com o tempo. Vai demorar para IA chegar lá. Tem um filósofo que eu gosto muito, que eu sempre leio há mais de décadas, que ele tinha uma característica da área dele de atuação que chamava-se intuicionismo radical. Ou seja, essa questão, você depois de uma certa idade, a tua intuição ela vale muito mais, muitas vezes, que a própria razão. Mas tu unir a intuição com a razão na medicina é essencial e a gente acaba tendo bons resultados. Sim. Bom, e aí chegamos, né? Então, estamos falando, a próstata vai aumentando, né? Varia muito, claro, mas assim, vai praticamente... Ela benigna, né? Que é o que a gente chama como doença de hiperplasia prostática benigna, né? Essa é uma doença que vai ser prevalente em grande, né? Para não falar todos, assim, porque sempre tem uns que às vezes vão morrer antes de ter sintoma, mas como o Francisco falou, se vivessem o suficiente, em algum momento acabariam provavelmente tendo sintomas de hiperplasia prostática benigna, né? Os sintomas o Francisco já falou, né? Ali, que é o jato fraco, aquelas coisas ali. E aí tem os tratamentos, né? Acho que dá pra gente pincelar bem rápido quais são os tratamentos. De uns 15 anos para cá, 15 a 20 anos, depois que surgiu uma medicação que faz a redução volumétrica da próstata, mudou muito o cenário de tratamento, diminuiu muito, porque antes nós tínhamos algumas medicações que facilitavam o esvaziamento da bexiga. Então, fazia abrir o canal, o paciente urinava. Só que a próstata continuava crescendo. Agora, com essas medicações novas, principalmente a dutasterida, a redução volumétrica da próstata é absurda. Então, antes tinha dezenas e dezenas de cirurgias, hoje diminuiu esse volume cirúrgico. Por quê? Porque essa medicação, eu já consegui reduzir próstatas, às vezes, de 150 gramas para 60 gramas com a medicação, com o tratamento medicamentoso, que lá nos anos 2000 até 2010, ia evoluir para a cirurgia inexoravelmente. Então, agora, com essas medicações, reduz muito. Só que são tratamentos longos, às vezes 1 ano, 2 anos usando a medicação. E tem essa boa resposta. Então, o tratamento medicamentoso continua sendo primeira linha ainda. Agora, quando tu começa a ter dificuldade, não tem mais resposta, a gente começa nos tratamentos cirúrgicos. Que, basicamente, como é que a gente tira a próstata quando ela está inchada? Ou via abdominal, por corte, ou via uretral. Então, a gente faz a boa e velha ressecção transuretral da próstata, que é a RTU. A gente entra com uma câmera pelo canal e raspa todo esse miolo da próstata, uma tunelização, para que a urina volte a sair. Quando são próstatas muito grandes,
150, 160, às vezes até 200 gramas que a gente opera, não tem jeito, a gente tem que fazer aberta a cirurgia. Abre a bexiga e tira o miolo da próstata por dentro ali. Então, basicamente, são essas duas técnicas que a gente usa hoje. O que tem de melhor, mais moderno hoje, é o que a gente chama de ROLEP. ROLEP se faz a ressecção através do canal para próstatas grandes, que antes não dava para fazer, que daí tu faz com laser. É um laser mesmo, tá? Então é Holmium Laser Ablation da próstata, tá? Então é a sigla em inglês. Daí tu entra com a câmera e é uma fibra de laser e daí tu vai seccionando todo ao redor o adenoma prostático, tira todo o miolo e joga ele para dentro da bexiga. E daí tu tem que fragmentar a peça que está dentro da bexiga e tirar esses fragmentos. Então é um procedimento caro ainda, material caríssimo, então a gente não tem ele disponível no dia a dia, assim. Nos grandes centros já é mais comum porque tem uma demanda maior, acaba se fazendo, né? Mas essas seriam as técnicas, basicamente, de tratamento para hiperplasia. E o detalhe, a hiperplasia a gente não tira a próstata inteira, a gente tira só, digamos, o miolo. Eu gosto de dar o exemplo da bergamota sempre. A gente tira os gomos da bergamota e fica a casca. Então, hiperplasia prostática, a gente sempre vai sobrar próstata e o paciente tem que continuar o acompanhamento depois. Por quê? Porque pode ter... Essa semana mesmo eu peguei um paciente meu que eu fiz a ressecção dele há uns 10 anos atrás, muito tempo atrás, e agora veio com PSA lá nas alturas, provavelmente um carcinoma, um câncer de próstata, numa próstata residual, que foi tratado por HPB, na época tudo, até o anátomo veio negativo, e agora está com PSA elevado, provavelmente tem um câncer. Então, a hiperplasia a gente tem que sempre tomar esse cuidado também pós-operatório. Então, basicamente Mas isso. se ela vai dar problema em algum momento, se já tem hiperplasia, não dá para tirar tudo de uma vez? Aí que entra o detalhe. Aí é um pepino enorme. Exato. Por quê? Qual é a primeira pergunta que o paciente faz? Tá bom, doutor, eu vou fazer a cirurgia, mas como é que vai ficar minha função sexual? Então, para a hiperplasia, a vida sexual do paciente continua absolutamente igual. Ele não vai mais ter ejaculação. Ele vai ter a relação, vai ter a sensação de orgasmo normal, mas não vai ter mais o líquido ejaculado, porque a gente tirou toda a parte que produz. Ficou só a casca da próstata. Agora, quando a gente quer tirar a próstata inteira, imagine a anatomia que eu falei antes. Você tem a bexiga em cima, a próstata embaixo e aqui o canal que vem para o pênis. Vamos tirar tudo isso aqui. Para onde que vai o xixi? Tu vai com a bexiga aqui em cima e o canal aqui embaixo. Entendeu? Você desfez totalmente a anatomia. Tu vai ter que costurar a bexiga aqui embaixo no canal. E quando tu faz essa secção, tu corta toda a inervação que causa a ereção peniana. Entendeu? Então, por isso que a prostatectomia radical para câncer, que é retirar a próstata inteira, inexoravelmente vai acabar evoluindo para uma disfunção erétil. Por isso que você não faz para todo mundo. E sem contar que é bem mais difícil a cirurgia, tá? Comparativamente a uma próstata inchada, uma hiperplasia. São cirurgias tecnicamente mais complexas, mais demoradas para recuperação, tudo isso. Mesmo com a robótica hoje, a cirurgia robótica é uma cirurgia vídeo assistida por robô, mesmo assim os pacientes continuam tendo uma taxa de disfunção erétil que não é pequena. Então, por isso que não faz a cirurgia de tirar tudo, igual a Angelina Jolie fez, né? Eu sempre falo, você tirar um órgão é muito fácil, agora tu reconstruir é difícil. Então, fazer uma mastectomia, tirar um rim, tirar uma vesícula, só tira. Você está extirpando um órgão. Agora, quando tu tem que reconstruir, aí fica tudo mais complexo. Olha só, tô aprendendo muito hoje, porque eu não sabia O nada perfil de dele. efeito colateral da cirurgia para câncer é muito, 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 muito pior do que o da cirurgia da hiperplasia prostática. Por isso que cada um tem... E não à toa, mudou-se todos os protocolos de tratamento para câncer. Tanto que hoje a gente tem a vigilância ativa. Muitas vezes tu sabe que o paciente tem câncer de próstata e tu não faz nada. Tu não opera, não faz radioterapia, não faz bloqueio hormonal, não faz nada. Tu só acompanha. Por quê? Porque quando começou-se a fazer a cirurgia para câncer de próstata, era um tiro de canhão para todo mundo. Uhum. E começou-se a notar que tem pacientes que às vezes com um grau bem baixo de doença, você consegue só acompanhar. Com exames, com ressonância, com o toque, sem operar. Começou a mudar um desses parâmetros, daí é o momento de intervir. Por quê? Porque é muito agressivo mesmo a cirurgia. E aí você aumenta o tempo deles sem ter efeito colateral e deixa para intervir mais tarde, né? Isso. Que é a incontinência urinária e a impotência, as duas coisas que acontecem no pós-operatório dessa cirurgia, de câncer, não da próstata inchada. Por isso que é só em pacientes pontuais, específicos, que é indicada. Então, acho que já pulamos pro tópico de câncer de próstata, né? Acho que é para finalizar, né? Vamos falar sobre a prevalência do câncer de próstata.
Hoje, a gente sabe que é o segundo tumor mais comum depois do câncer de pele, né? Na verdade, de órgãos é o primeiro, né? De pulmão vem depois. Câncer de pele, não melanoma, não conta, não né? conta, né? Porque senão... Só que esse é o detalhe, eu sempre comento com meus pacientes, quando a gente fala a palavra câncer, é assustador para todo mundo, obviamente, porque nós que estamos do outro lado aqui é muito fácil falar, tu pega uma biópsia, tu tem câncer, mas quando está na tua pele é diferente. Então, eu sempre faço o seguinte exemplo, analogia com os pacientes, o paciente está desesperado, aí você fala, infelizmente deu positivo, daí eu falo, se eu chegasse aqui agora, estivesse falando para você, deu positivo uma biópsia para câncer de pâncreas, em 6 meses tu vai morrer. Ponto. É inevitável. Agora, tu tem um diagnóstico de câncer de próstata, tu vai morrer de velho. Então, isso já traz um alento. O paciente já começa, mas por que isso? Porque câncer não é uma doença única. Ela depende do órgão, depende do estadiamento, depende de inúmeros fatores. E o câncer de próstata diagnosticado no início, tu opera ou tu faz radioterapia, seja qual o tratamento que a gente faz, vai viver o resto da vida. Então, mesmo sendo uma prevalência elevada, se diagnosticado precocemente, tu tem uma sobrevida muito boa mesmo. Eu fazem 17 anos que eu voltei para Joaçaba, então eu já tenho pacientes que eu operei no primeiro ano que eu estava aqui, que continuam sendo meus pacientes, há 17 anos atrás. Então, quando feito correto o tratamento, vai viver para sempre, né? Vira uma doença crônica, tá? que tu acompanha e vive normalmente. Mas realmente é uma doença com uma incidência muito grande e que a gente vê que não tem muito que a gente faça de fora para dentro que modifique. Eu sempre falo, a próstata ela tem uma vida autônoma. Ela segue o caminho dela independente do que tu faça. Então, se tu for saudável, praticar atividade física, a gente vê que todos esses fatores externos influenciam muito pouco para a evolução, para o surgimento do câncer de próstata. Já tentaram-se inúmeras coisas para avaliação alimentar, o licopeno, e a vitamina E, tantas coisas que já foram aventadas e a gente nota que não muda a incidência, nem aumenta nem diminui. Então ela tem ela é autônoma, ela manda em si mesma. Assim. Mas em que casos assim que você simplesmente acompanharia e não faria nem rádio, nem cirurgia, nem nada? Para entrar nisso, acho que é melhor falar um pouco do rastreio, né? Então, como é que faz rastreio, né? Antes de entrar nessa parte, né? Porque aí já tá fazendo diagnóstico, né? Então, esse rastreio sempre foi muito questionado, né? Porque desde o início dos anos 90, foi em 94, 95, se não me engano, que surgiu a campanha Novembro Azul, que já tem há muitos anos aí, que é para estimular os homens a procurar o urologista. Só que quando o homem vem ao urologista, a gente não está procurando só câncer de próstata, o urologista não é um médico tocador de próstata, a gente acaba avaliando inúmeros outros fatores. Tá? A gente acaba descobrindo, às vezes, um tumor de cólon, a gente acaba descobrindo uma doença pulmonar, a gente acaba descobrindo várias outras coisas, porque muitas vezes é o único médico que aquele homem vai. Então, as idades para rastreio que são indicadas hoje é aos 45 anos, já começar esse rastreio para o homem que tem histórico familiar, pai, irmão, tio, algum familiar que teve, mas basicamente pai, e aos 50 para quem não tem o histórico. Tá? Então, 45 e 50 seriam as duas idades, para quem tem histórico e para quem não tem. Então, esse é o rastreio. E como que você faz isso? Basicamente, através de 3 itens. A gente faz sempre uma boa anamnese, a gente faz o exame de sangue, que é o PSA, e um exame de ultrassom e o toque. Tá? Hoje acrescentou-se ao nosso arsenal a ressonância. A ressonância multiparamétrica de próstata traz ótimas evidências para nós, muito, muito boas, que ela analisa vários itens, vários parâmetros que nos ajudam, que há 15, 20 anos atrás a gente não tinha esse item no nosso arsenal. Então, esse rastreio a gente vai individualizando. Tá? Tem muitos colegas que falam que não adianta fazer o rastreio, que não diminui a mortalidade ao longo do tempo. Só que a minha geração de urologistas já não vê no consultório os pacientes chegando com doença metastática com dor intratável. É muito raro eu ver isso no meu dia a dia. Agora, os colegas mais antigos, era a rotina. Então, a gente nota que houve essa mudança nessa perspectiva de vida e qualidade da vida do homem. E um exame do toque bem feito dura 5 segundos. Muito mais tranquilo do que da mulher, que tem que colocar o espéculo, que tem que coletar o material, que fica numa posição desconfortável. Então, para o homem é muito mais tranquilo que para a mulher. E a mulher faz bem mais, né? Tá, mas e com toda essa tecnologia ainda precisa fazer o exame do toque? Precisa por quê? Por exemplo, O que você vê de diferente? Eu faço analogia. Se tu vê a foto de um carro, tu sabe se ele liga ou não? Não sabe, né?
Entendeu? Tem um carro, tá, pode ser bonito, lindo por fora. O exame de imagem faz isso, eles mostram a imagem. O exame do toque seria o test drive, né? Você tem que ir lá e sentir a próstata, ver se ela tem algum nódulo, se ela está endurecida. Então, tem pacientes, às vezes, que têm câncer de próstata com PSA normal, com exame de sangue normal, que a gente identificou no toque. Tá? Então, não é incomum isso. Por isso que ele ainda é um exame bom. Você faz ultrassom normal, faz ressonância normal, PSA normal. Quando você faz o toque, dura que é uma pedra, como essa mesa aqui. Então, por isso que o toque ainda é essencial para alguns pacientes. Mas, óbvio, isso tá mudando com o tempo. Porque a gente sempre fala, né? Ciência, o cara que acha que tem um dogma dentro da ciência, ele não está fazendo ciência. Ele está fazendo o contrário, porque a ciência está apta a sempre ficar mudando. Então, ocorreram muitas essas discussões na época do Covid, né? Não, a ciência é transitória. Quando você diz que ela não é transitória, você já não está mais praticando ela, tá? E, então, ainda é feito, mas os protocolos estão mudando. Por exemplo, tem pacientes, às vezes, que você já viu, paciente com um PSA baixíssimo, histórico familiar negativo, saudável, não fuma, que seria o único fator, talvez, que tenha uma interferência, tá? PSA baixo, você pode pular, fazer a cada 2 anos, e não anualmente. Então, essa mudança está acontecendo. Nesses 20 anos aí que eu já estou na urologia, algumas mudanças aconteceram já nesse item. O recomendado seria fazer anualmente, que nem mulher, assim, fazer Exatamente. o Papa Nicolau. E daí a gente entra na questão do tratamento. Faz toda essa análise, a única forma de dar diagnóstico está fazendo rastreio. Então, o paciente veio com o PSA alterado, ou acima do valor normal, ou tem um nódulo na próstata palpável ao exame do toque. Aí a gente faz uma biópsia. A biópsia de próstata é o único exame que diagnostica. Todos os outros são auxiliares. Nenhum deles vai diagnosticar. Todos os exames que são feitos é para indicar ou não uma biópsia. Então, fez a biópsia, veio positivo, aí abre um leque enorme de possibilidades de tratamento para câncer, porque você tem o diagnóstico. Então, daí esse leque daí tem inúmeras opções. E a mais recente que foi colocada é a vigilância ativa, que é você acompanhar o paciente sem fazer nada, sabendo que ele tem o câncer. Por quê? E por que tu faz isso? Porque é um câncer de baixo volume, às vezes com exame de sangue bem baixinho, uma alteração celular, a característica da célula que está alterada, que dentre as malignas é a mais tranquila, tá? Um paciente que não tem um histórico familiar. Então, você vai fazendo acompanhamento desse paciente sem intervir, sem fazer uma cirurgia mutiladora, que é mutiladora. A cirurgia de retirada da próstata é mutiladora, né? Destrói a vida do cara. Às vezes pode ficar incontinente, não tem mais vida sexual, então... E a cirurgia para o câncer de próstata, daí sim, obrigatoriamente tira tudo Sim, ou dá para tirar só um pedaço? Não, daí tem que tirar tudo. Tem que retirar ela inteira. Então, essas possibilidades são 100% individualizadas. Se eu atender 15 pacientes com câncer de próstata, num dia é capaz de eu ter 10 condutas diferentes. Então, é bem individualizado. Mas a mais recente é essa, né? A vigilância ativa, que se colocou nos protocolos, nos guidelines. Por quê? Porque era muito agressivo. Antigamente, às vezes a gente não nota que envelhece. 15 anos, 20. 15, 20 anos atrás, veio positivo, cirurgia, ponto. Daí, você estava dando um tiro de canhão para matar uma barata. Então, começou-se a fazer essa mudança, né? Óbvio, se a gente começar a entrar nos detalhes ali, celulares, os pacientes, o público acaba não entendendo, nem os pacientes, né? Mas, basicamente, é isso. E o câncer de próstata, ele apresenta sintomas, assim, no início ou tem que realmente fazer o rastreio? Zero de sintoma. É por isso que é uma doença muito capciosa. Ela não dá sintoma nenhum. Por quê? Porque essa anatomia da próstata, que eu falei antes, que é o canal da urina passa bem no meio. O câncer de próstata normalmente acontece na parte periférica. Por isso que... E todo mundo imagina o câncer como uma lesão enorme, gigantesca, crescendo. Não, muitas vezes é microscópica. É ali com 1 centímetro, meio centímetro, nódulozinhos pequenos que não causam sintomas obstrutivos e o paciente não sente nada. Agora, essa semana eu recebi um paciente que eu fiz a biópsia nele, era um nódulo de 0,8 centímetros, ou seja, não tinha nem 1 centímetro, né? 8 milímetros. E na biópsia veio positivo, ou seja, microscópico. Esse paciente não deu para fazer a vigilância porque ele tinha outras características que impediam. Era um PSA mais alto, tudo isso, mas é assintomático. Quando o paciente tem sintoma, já nem vem com o urologista, já vai para onco. Que daí não tem mais já é uma doença mais avançada. Já é doença metastática, já é obstrutiva, daí já nem é mais urologista quem trata. Mas por isso que se frisa tanto essa questão do screening, né? De você procurar e investigar bem esses pacientes. Porque se tu esperar o sintoma, tarde demais.
Mas uma coisa é legal a gente citar, porque o Francisco citou antes ali que tem guidelines que já não indicam o rastreio, né? Existe essa discussão na literatura médica. Que tem alguns trabalhos que, como ele falou, mostraram que talvez você rastrear câncer de próstata não diminui a mortalidade. Se eu olhasse os guidelines de medicina preventiva que guiam mais a geriatria, até pensando nessa questão da vigilância ativa, muitos deles acabam falando. Agora, acho que uma coisa que me parece um pouco mais de consenso na literatura é que os acima dos 70 anos, talvez o rastreio não teria mais benefício, né? Então você rastrearia talvez ali entre 45 e 70, e a partir de 70 anos, talvez daí você já não teria mais benefício do rastreio, né? Mas isso vem muito ao encontro dessa questão de que é uma doença que cresce muito devagar, que demora muito para se manifestar. Então, se ele não teve até os 70, se ela for aparecer depois dali, a probabilidade de incomodar é muito menor, né? Só que junto com o câncer, muitas vezes o paciente tem hiperplasia. Sim, Então, por isso que ele nos procura e a gente acaba tratando a hiperplasia também. Então, esse rastreio, a gente muitas vezes não está querendo procurar só o câncer, mas aquele paciente ia ter que estar comigo, consultando. Então, E mesmo lá no consultório, às vezes eu peço muito PSA, né? Porque o paciente chega, às vezes eu peço como é que tá a urina, e aí como é que tá e tudo mais, né? Sim. Peço, ele me fala, não, meu jato tá fraco, tem urgência. Aí eu peço PSA também, às vezes peço ultrassom de próstata, óleo, né? Então isso é muito comum, né? Essas alterações são muito prevalentes. Mas eu sempre falo, a gente tem que individualizar. Quando a gente coletiviza as coisas, é óbvio que a ciência precisa disso, mas quando tu pensa como indivíduo, toda pessoa quer viver mais. Toda pessoa quer viver o máximo de tempo. Então, tu fazer um PSA, qual que é o problema de fazer um PSA? Então, sempre conversando com o paciente, né? Porque assim, você mesmo citou ali a questão da mulher, né? Mas, por exemplo, quando você coletiviza o rastreio do câncer de mama, o Ministério da Saúde do Brasil diz para fazer mamografia a cada 2 anos, né? A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia a cada ano, anual, né? Até mais precoce, né? Ministério da Saúde 50 anos, Sociedade Brasileira de Ginecologia às vezes 40 anos, né? Então vai depender muito de onde estão, individualizar, né? É uma coisa que faz todo sentido conversar com o paciente. E o bom senso nisso é que essa adaptação, essa adequação dos guidelines são importantes, porque, por exemplo, depois que nós introduzimos a ressonância, diminuiu muito as biópsias que a gente faz, porque é difícil fazer uma biópsia transretal de próstata, porque você faz essa biópsia através do canal do intestino, tu perfura o reto, perfura a próstata, são 16, 20, 24 fragmentos, às vezes, que são retirados da próstata. Então, é isso que às vezes quer se evitar com o rastreio, porque eram muitas biópsias desnecessárias, mas a ressonância substituiu isso. Porque tu faz a ressonância, tu vê que não tem nenhum nódulo, nenhuma área suspeita, então é um PSA alto. Mas tudo bem, mas não tem nenhuma área suspeita, então não faz biópsia agora. Então a gente tem esse equilíbrio no juízo de valores aí também, na hora de definir. Eita, sempre tá melhorando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o toque não tem jeito. O toque faz parte do exame físico. Tá, mas e não tem, assim, aquele senhorzinho que chega lá no consultório e se nega? Não. No meu, não vai tocar. Vários. Nossa, tanto que a minha esposa fez o TCC dela na psicologia, ela é psicóloga, ela fez sobre isso. Eu fazia a gente fez um protocolo lá e os pacientes preenchiam e tal, e os que não fizeram, daí eu não me lembro dos valores finais da pesquisa dela ali, mas foi relacionado a isso. Tem, nossa, muitos. Não precisa, né, doutor? Não precisa. Né? Mas daí tu faz só o PSA e... PSA, e se eu vejo que tem alguma alteração, eu peço a ressonância, se ele não quer fazer o toque. Daí tu faz a ressonância para ficar tranquilo da minha parte, né? Para eu dormir tranquilo também, né? Que não passou nada em branco ali, né? Batido. A autonomia do paciente está acima de qualquer coisa, né? Vai ficar brigando quê, né? Ali com ele para ele. E eu falo para ele, uma vez por ano, não é toda semana que você vai ter que vir aqui, né? Então não precisa se preocupar, né? As secretárias sabem, se quiser semana que vem eu não atendo, né? Muito bom, né? Então acho que deu para cobrir bem o assunto, né? Acho que vamos finalizar aí. Francisco, muito obrigado pela presença. Se você quiser, pode deixar, né, algum contato teu aí, já que você não tem Instagram, não sei se quer passar o Facebook. Não, o Facebook ninguém usa mais, né? Até meu filho faz piada de mim, né? Então, mas deixa lá, tá quietinho, né? Depende, o teu público mais vozinho tem vários que usam. Sim, eu falo só os vozinhos me adicionam ali no Facebook, né? Então, mas eu gostaria de agradecer, né, o convite, e é importante sempre essas conversas para desmistificar a urologia. Que a urologia não é uma especialidade só de homens, tá? Cada vez mais
ela é muito abrangente, a gente atende crianças a idosos, homens, mulheres, então é uma área muito abrangente, não é à toa que são 5 anos de residência para a gente começar a poder atuar, e é uma especialidade maravilhosa, que eu gosto demais, e essas conversas são muito importantes mesmo para desmistificar tudo isso. Dá pra marcar um outro dia, quem sabe, só pra falar de incontinência urinária, bexiga, essas coisas aí. Ixi, dá Exatamente. bastante assunto. E tem assunto que não acaba mais. Então tá bom. É isso aí. Nossa, aprendi muito hoje. E tô sabendo agora bem mais sobre saúde do homem. Com certeza, nossos vovôs da Vila Serenata agora tô mais ligada. Aham. Me Então lembrei de faz alguns o aqui. marketing da Vila Serenata, então. Bom, então encerramos por aqui, né? Se vocês quiserem acompanhar também um pouquinho mais do nosso trabalho e de como a gente cuida dos vovôs lá na nossa casa de repouso, né? Vila Serenata, sigam lá no @vila com 2 L's, Serenata com 2 T's, e lá a gente compartilha bastante do nosso dia a dia, né? Ainda não falamos de próstata, mas a gente sempre faz o post lá do Novembro Azul, né? Então, Isso aí, vocês me acompanham em @geriatriacomiola no Instagram e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. até mais. Tchau, tchau. Tchau.